Você já ouviu falar das pirâmides da Venezuela? Sim, isso mesmo, pirâmides. No meio da América do Sul, alguns dizem que são formações naturais. Outros garantem que foram construídas por civilizações perdidas, escondidas sob a floresta amazônica. Mas o que pouca gente sabe é que existe sim uma estrutura em forma de pirâmide em plena capital da Venezuela. Só que o motivo pelo qual ela foi construída e o que acontece dentro dela hoje é algo que vai te arrepiar. O mito das pirâmides na selva em 1975. Imagens de satélite da floresta amazônica começaram a circular em revistas e jornais internacionais. Em uma região remota ao sul da Venezuela, próxima à fronteira com o Brasil e o Peru, algo chamou a atenção: formações simétricas e com aparência de pirâmides. Essas imagens deram origem a um dos maiores mistérios arqueológicos da América do Sul. Foram apelidadas de pirâmides de Panchacola, ou Paratuari, e até hoje alimentam teorias sobre civilizações antigas amazônicas. Alguns teóricos acreditam que elas poderiam ser restos de uma cultura perdida, quem sabe até ligada à lenda de El Dorado. Mas arqueólogos que estudaram a área dizem que são apenas montanhas naturais, com formato triangular. O problema é que nenhuma expedição conseguiu provar isso com 100% de certeza, e isso mantém o mistério vivo até hoje. Uma pirâmide no meio de Caracas, agora. E se eu te dissesse que no meio da capital da Venezuela existe uma estrutura com forma piramidal, projetada para ser uma das construções mais futuristas da América Latina? Essa estrutura existe e tem nome, é o helicoide. Ela começou a ser construída nos anos 1950 como um projeto megalomaníaco. Era para ser um centro comercial de luxo com mais de 300 lojas, cinemas, escritórios e até um hotel 5 estrelas. Mas o que chamava mais atenção era o seu formato. Uma pirâmide de 3 lados, com rampas em espiral que permitiriam que carros subissem até o topo sem precisar de elevadores. Era algo tão ousado que revistas americanas chamaram o projeto de shopping center do futuro. Mas a obra nunca foi terminada. Problemas econômicos e mudanças políticas enterraram o sonho. De sonho à prisão, décadas se passaram. E o que era para ser o símbolo do progresso virou um dos lugares mais temidos da Venezuela. O El Helicoide foi ocupado pelo governo, e hoje abriga o Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, o temido SEBIN. Sim, aquele prédio em forma de pirâmide virou uma prisão política, e não qualquer prisão. Segundo organizações internacionais como a Human Rights Watch e a Anistia Internacional, torturas, desaparecimentos e detenções ilegais ocorrem frequentemente dentro do helicoide. Presos políticos, jornalistas, estudantes e ativistas que ousam criticar o regime muitas vezes são levados para lá, e poucos saem ilesos. Alguns relatam celas sem ventilação, espancamentos, isolamento extremo, outros simplesmente desaparecem. A pirâmide que esconde horrores hoje, se você passar por Caracas, vai ver o helicoide como um prédio estranho, até interessante, mas o que está escondido dentro dele é descrito por muitos como um buraco negro dos direitos humanos. Antigos presos contam que do lado de fora ninguém escuta nada, mas por dentro, gritos ecoam entre os corredores de concreto. El Helicoide virou um símbolo trágico de uma nação que sonhou com o futuro, mas acabou aprisionada pelo presente. E tudo isso dentro de uma construção que parece uma pirâmide. Voltando à floresta, depois de conhecer o helicoide, é impossível não voltar às misteriosas estruturas da selva com um olhar diferente. Será que há mesmo pirâmides escondidas na floresta venezuelana? Ou será que o verdadeiro mistério está à vista de todos? Afinal, nem sempre o que parece antigo é o mais enigmático. Às vezes, o que mais esconde segredos é o que está bem no meio da cidade. Por que tantas estruturas ligadas ao poder governos, ditaduras, exércitos escolhem construções gigantes, opressoras, muitas vezes geométricas? O helicoide é um exemplo fascinante de como a arquitetura pode se transformar em ferramenta de opressão. Sua forma em espiral, pensada para facilitar a mobilidade e o comércio, hoje aprisiona pessoas como se fosse um labirinto de concreto.
Psicólogos ambientais explicam que espaços fechados, sem janelas, com paredes inclinadas e falta de ventilação, intensificam a sensação de sufocamento. Coincidência, talvez. Mas o efeito é real. Além disso, ele foi construído acima de uma colina chamada Rocca Tarpeia, menos um nome com uma referência sombria na Roma antiga. Criminosos eram jogados do alto da rocha Tarpeia como punição pública, ou seja, a pirâmide venezuelana foi construída, sem querer ou não, sobre uma metáfora de punição. Investigações recentes nas selvas da Venezuela, enquanto o helicoide assusta quem mora na capital. O mistério das supostas pirâmides na floresta ainda atrai caçadores de tesouros, arqueólogos e conspiracionistas. Imagens de satélite feitas por pesquisadores independentes revelam formações triangulares no Parque Nacional do Ida, Marauaca, em áreas totalmente isoladas. Grupos como o The Ancient Explorers, especializados em arqueologia alternativa, acreditam que essas formações não são naturais, mas sim restos de uma civilização pré-colombiana desconhecida. Eles apontam alinhamentos com o solstício, padrões geométricos e até marcas de erosão que sugerem interferência humana. Até hoje, nenhuma expedição obteve autorização oficial para escavar nesses locais. O governo venezuelano diz que são áreas de proteção ambiental, mas há quem acredite que eles escondem algo maior. Será que existe algo lá que não pode ser revelado? Algo enterrado sob milênios de história e floresta. Possível ligação com os maias e os olmecas. Pesquisadores alternativos apontam uma possível ligação entre essas estruturas na Venezuela e culturas como os maias, incas e até os olmecas. A teoria é a seguinte: se civilizações amazônicas tivessem construído pirâmides parecidas com as do México e do Peru, talvez tenham sido interligadas por rotas de comércio ou rituais religiosos antigos. Essa ideia se baseia em achados isolados de artefatos que lembram cerâmicas, olmecas e traços arquitetônicos comuns. Agora, cientificamente falando, não há evidência sólida que comprove essa conexão, mas há muitos vazios no mapa arqueológico da Amazônia. Muitos mesmo. E, onde há vazio, nasce o mistério. E Sergipe FUR tudo engenharia natural? Do outro lado da discussão, geólogos e ambientalistas têm uma explicação bem diferente. Eles acreditam que essas pirâmides de selva, incluindo Paratoari e as formações do sul da Venezuela, são estruturas naturais, chamadas de incel-bears ou tepus. Tepus são montanhas de topo plano, formadas por milhões de anos de erosão. O Monte Roraima, por exemplo, é um dos mais famosos, e está exatamente na tríplice fronteira entre Brasil, Guiana e Venezuela. Essas formações parecem artificiais, mas não são. Ainda assim, mesmo os cientistas admitem, a forma como algumas dessas montanhas se alinham é bizarra demais para ser pura coincidência. Uma pirâmide, muitos significados. O mais curioso é como o símbolo da pirâmide carrega significados diferentes dependendo de onde aparece. No Egito, é túmulo de faraós. Na Mesoamérica, é templo sagrado. Na Venezuela, virou prisão. Mas será que a arquitetura em si tem culpa do que colocamos dentro dela? O helicoide foi criado com boas intenções. A selva talvez esconda monumentos de culturas que nunca vamos conhecer. E no fim das contas, talvez a verdadeira pirâmide seja da camada de segredos que vamos escavando, uma por uma, até chegar ao centro do mistério. O mundo é cheio de pirâmides, visíveis, ocultas, reais ou imaginadas. Mas algumas, como a do coração de Caracas, não foram construídas para homenagear deuses ou esconder tesouros. Foram construídas para controlar, silenciar e apagar. E por falar em estruturas apagadas, e se eu te dissesse que existe um avião de passageiros que simplesmente desapareceu no meio da Amazônia sem deixar nenhum destroço, não foi um voo militar, nem uma missão secreta. Era um voo comercial, com passageiros, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Mas essa é uma história para outro vídeo.